princípios aqui. Então, nos primeiros meses de adaptação, a gente pregou aqui mensagens assim, digamos assim, aleatórias, conforme Deus ia dando. Mas a partir de janeiro, enquanto o pessoal ficava lá na praia, etc., eu estava lá na casa pensando em algo para a gente estudar esse início de ano. Foi que eu preparei com tanto carinho para os irmãos, essa série que eu chamei de Raízes. A gente está trabalhando as raízes da nossa fé assembleiana, pentecostal. Então a gente falou sobre Deus, a pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente falou da igreja, unidade, tantas coisas mesmo. E hoje eu queria fechar aqui a respeito de igreja, aproveitar esses minutos que nos restam aqui e falar algumas questões importantes. É um tema desafiador para mim, e é por isso que é bom a gente tratar coisas assim diferentes, né? A gente aprende tanto. Eu creio que o Espírito de Deus vai nos ensinar muita coisa ainda nessa noite. Os nossos últimos cultos têm sido uma bênção, continuam sendo, e eu creio que tudo é para o avanço, o crescimento da obra de Deus, irmãos. Os irmãos querem ficar de pé um pouquinho? Os irmãos estão meio assim, vamos exercitar um pouco, né? Abra sua Bíblia aí. Eu vou fazer uma pregação, mas irmãos, ainda temática ainda, a gente vai saltar alguns pontos da Bíblia, mas quero só convidar você para você entrar no clima aqui, ou entrar na minha linha de raciocínio, de pensamento. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 7, conhecidíssimo, né? A respeito ali do testemunho de Estevão, e no fim ele vai acabar falecendo, ser apedrejado, mas ele vê os céus abertos. É uma glória de Deus, né, meus irmãos? O crente sabe que muito maior que a morte é o Deus que ele serve. Mas o capítulo 7, o versículo 46, ele vai introduzir uma questão para a gente a respeito de igreja. Abre aí, rapidinho, a gente vai pular um pouquinho mais para frente, mas para você já ir aos pouquinhos sintonizando com o que eu quero passar aqui. Achou aí? Atos 7 e 46. Diz assim, Estevão falando, meus irmãos, olha só. Davi encontrou favor diante de Deus. Davi, eu acho que é uma das ações mais faladas na igreja, não é verdade? Eu desde criança, meus irmãos, olha, muitas. Mas olha só, porque Davi é um personagem bem ressaltado na Bíblia mesmo. Olha só, ele encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. Quem foi Salomão? Filho de Davi. O Altíssimo, porém, versículo 48, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha o que o profeta diz. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram as minhas mãos que criaram os céus e a terra? Meu Deus, né, irmãos? Que audácia limitar Deus a um espaço, a um templo, né? Mas pula comigo na sua Bíblia, é pertinho. Colossenses, capítulo 1, versículo 24 apenas. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo, depois você senta e vai folheando aí. Olha só o que Paulo vai escrever. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, grava a palavra, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Amém? Então você senta. Foi só para dar uma esticada aí na musculatura. Meus queridos irmãos, igreja, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos são assim como eu, mas eu gosto de questionar as coisas. E eu, somente por Deus que eu cheguei em lugares onde eu estou, em vários lugares da minha vida, porque eu gosto de questionar, de entender o porquê das coisas. Eu não sei se você é assim, mas no mundo existe muita gente que é assim, que gosta de entender o porquê. Eu desde criança já era assim, não pode fazer, tá, mas por quê? Muitas crianças são assim, mas por que não pode? Porque o não é uma palavra assim muito delimitada, não pode. Não, mas não, porque eu estou falando que não pode. É uma coisa que fica assim meio sem pé na cabeça. A gente tem que entender o porquê de uma afirmação. Então, a gente está aqui, meus irmãos, no que a gente chama de igreja. Não é verdade? Então, igreja, meus irmãos, da onde surgiu essa ideia de igreja? Estar em igreja é algo realmente para os nossos tempos ainda? Estar aqui da forma que nós estamos é algo bíblico? Por isso que isso aqui está dentro, eu sempre mostro para os irmãos, sobre o governo na igreja, como que é dado. É claro que eu vou aqui expor de uma maneira mais suave para a gente, não tão acadêmica aqui, mas
o governo na igreja, ou seja, a administração, etc. Essas coisas que se dão, que muitas vezes a gente questiona, na verdade. E esses bancos talvez não estejam mais cheios do que eles poderiam estar, porque muitos que estiveram aqui questionaram a forma de governo da igreja, questionaram a administração, mas muitas vezes questionaram por simplesmente questionar. Simplesmente por uma objeção. O que é uma objeção? É ser contrário a uma autoridade, sem ter um embasamento do porquê nem para quê. E hoje aqui, meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus, poder esclarecer algumas coisas para nós. Eu ia até, meus irmãos, prepararem um slide bonitinho para a gente, mas eu quero que você então use a sua imaginação para acompanhar o que eu quero falar aqui. Quando a gente fala de igreja, meus irmãos, eu li um livro um tempo atrás, ele foi assim um divisor de águas, que ele fala que a igreja é a treliça e a videira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ali quando eles expõem a respeito da treliça e videira, eles usam essa analogia para mostrar o que é a igreja de Jesus Cristo na terra. Treliça é uma palavra para mim que é estranha. Eu conheço a Floripa como parreira. É a parreira de uva, a avó tinha lá na casa, atrás da casa dela, eu lembro, tinha parreira lá, é a madeira, né, que ela é levantada, faz uma estrutura, e ali a uva ela vai crescendo, ela vai se envolvendo ao redor da parreira, ou treliça, chama como quiser. Então, quando ele olha para a igreja, ele chama a igreja de uma estrutura composta, treliça e videira, ou parreira e videira. Eu vou usar treliça, que é o nome mais fácil de falar, mais bonito, né? Mas então, meus irmãos, quando a gente olha para a igreja, a gente tem duas coisas aqui dentro. Por isso que eu li Atos 2, Estevão falando a respeito disso. Quando Estevão estava falando para o pessoal lá do templo, o pessoal judeu, apegaram as coisas materiais lá, cheio de tradições, cheio de modismos, etc. Tudo que você já conhece da Bíblia, você é crente há bastante tempo. Quando ele fala para eles, olha só, nosso Deus, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ou seja, a estrutura, meus irmãos, ela não é feita para quem? Para Deus. Porque Deus não habita esse lugar, meus irmãos. Porque aqui, como a gente leu ali, o estrado da terra, a terra é o estrado dos pés de Deus. Ou seja, a terra é o descanso. Deus, meus irmãos, ele é infinitamente maior do que você pode imaginar. A sua mente não consegue alcançar. A terra que você pisa nesse metro quadrado, ele criou toda ela. E não só ela, mas todo o universo. Sabe aquilo que você olha e volta e meia na TV, aquelas viagens espaciais, vão até em um satélite, em outro planeta, etc. Então, Deus fez toda essa imensidão que a ciência ainda não conseguiu alcançar, e nem vai, né? Porque tem diversos universos por aí fora, tamanho, a grandiosidade de Deus. Então, Deus, ele não está limitado aqui. A gente já falou isso várias vezes. Eu já repeti isso bastante vezes. Mas Deus, ele não está limitado ao espaço, tempo, culto. Não. Por quê, meus irmãos? Por isso que eu li lá em Colossenses 1. Paulo vai falar a respeito desse mistério oculto dos tempos. E aí ele vai chegar lá no versículo 24 que a gente leu. Eu só li esse para não tomar tanto tempo, para a gente poder aplicar outras coisas. Ele vai falar que, olha só, ele padece juntamente com Cristo, a dor de Cristo no corpo, assim como Cristo no seu corpo padeceu. Porque o corpo de Cristo é o quê? Quem lembra que a gente acabou de ler? É o quê? A igreja. Vamos lá para você gravar? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 24, quando Paulo diz que sofre, ele participa do sofrimento de Jesus na carne, meus irmãos, não pelo pecado dele, é outro sofrimento, ele participa das aflições de Jesus na carne, como Jesus sofreu em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Mais uma vez, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. O que Cristo é? Vai estar lá em Colossenses, eu vou resumir aqui para você, mas Cristo, ele é expressão, meus irmãos, ele é a visão do Deus que é invisível. Então, em Cristo, toda a glória de Deus é manifesta, ele é a expressão exata da glória de Deus, é Jesus Cristo, no corpo. E a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Então, o que é a igreja montoninha? Questão de lógica, é A mais B, a igreja é a expressão da glória de Deus. É nisso que estamos envolvidos. Então, de um lado eu tenho a estrutura, vamos chamar de treliça, e do outro lado eu tenho a videira, que é o organismo vivo, que é o corpo, nós, eu e você. Isso é igreja. É isso aqui, ó, que gastaram de fazer como chama isso aqui? Grafiato, sei lá como chama esse negócio aí, o Edson Mar faz, esqueci o nome. Então, eles gastaram para pintar, construir, tem que pintar de novo por fora, já está meio gastinho já. Então, essas coisas são o quê? A estrutura.
Mas dentro da estrutura está o que, meus irmãos? Crescendo, muitas das vezes devagarzinho, muitas das vezes nem percebendo, né? Aquele caulezinho que já viu na parreira da uva, né? A uva crescendo, é fininho, aquele caulezinho vai se esmerando, e de repente sai uma folhinha, e aí passa o tempo e sai um cacho. É a igreja, é eu e você, é o corpo de Cristo. Então toda igreja, meus irmãos, ela é baseada, você vai encontrar isso nas igrejas, em 3 elementos. Um elemento são os eventos, verdade? Hoje em dia, mesmo com redes sociais, se você vai lá, poxa, que igreja legal, aí você procura esse book na internet, você vê lá a lista de eventos dele. Ó, sexta tem isso, sábado tem aquilo, domingo tem. Então, toda igreja, você pode reparar, ela é movida assim, ela tem na sua estrutura eventos. Um segundo característica que tem é a administração. A parte das pessoas que estão à frente, a questão tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar IPTU, precisa, meus irmãos, é a estrutura, né? E o terceiro é membresia, pessoas. Então a igreja tem esses 3 eventos. Um deles, que é o evento, ele é uma fonte assim, propulsora, é aquilo que direciona para ele alcançar um objetivo, ou alcançar algo na estrutura, ou alcançar algo nas pessoas. Aí, meus irmãos, eu quero já lançar a pergunta, para até o final você responder, em que nós estamos investindo mais as nossas forças? Em que parte dessa igreja, que é uma estrutura complexa que eu falei, feita de estrutura, feita de gente, em qual dessas áreas nós temos gastado nossos recursos, o nosso tempo e a nossa dedicação? É uma coisa para a gente responder. Mas vamos para a Bíblia um pouquinho, meus irmãos. Depois de a gente falar a respeito dessa analogia, a gente vai encontrar, como eu falei ali a respeito do testemunho de Estevão, lá em Atos capítulo 2, assim por diante. Essa é a treliça, essa é a estrutura onde Deus nos habita. É necessário, não é verdade? Porque imagina, nós estamos aqui em 17 mais ou menos. 17. Se contar com o Miguel. É anjo, arcanjo, aquela coisa, né? Mas o Miguel, então, dá 18 com ele. Então, em 18, se a igreja fosse menor, talvez ficasse apertado para a gente. Talvez se não tivesse um microfone aqui para ajudar a minha voz, eu tinha que falar mais, os irmãos não iam entender, ia secar a boca muito rápido, etc. Então, a estrutura ela vai acompanhando o crescimento. Porém, meus irmãos, a Bíblia, quando ela falar da parte da videira das pessoas, olha só que palavras que ela usa. Quer abrir a sua Bíblia e acompanhar? João capítulo 15, versículo 1. Só se você quiser acompanhar, quiser se situar. É importante. Você já vai treinando aí, folhear a sua Bíblia. Lá em João capítulo 15, 1, Jesus Cristo vai falar uma coisa muito interessante. Quem lembra de cor isso aí? Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E nós somos os ramos, meus irmãos. Então isso aqui que eu estou falando para vocês é algo baseado na Bíblia. Então Jesus, ele é a videira, o corpo, e nós somos nele, corpo com ele. Então ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. E detalhe que o Pai, Deus Pai, é o agricultor. E como eu falei em Colossenses 1:24, o corpo de Cristo, que é a igreja. Estou querendo falar isso aqui mesmo, estou querendo salientar para você, deixar bem claro que a igreja qual Cristo morreu é essa igreja aqui, é a nossa igreja. E Deus não, meus irmãos, Jesus Cristo não morreu pelo tijolo aqui, pelo vidro, não. Ele morreu por mim e por você. Então nós somos a parte viva da qual Jesus Cristo se entregou. E ele faz isso, meus irmãos, e isso vai estar em Colossenses 1:13. É muito interessante. Eu tentei gravar esse versículo algumas vezes, mas a tradução que eu usei é muito complicada. Mas resumindo, é mais ou menos assim, ó. Que Deus, ele nos transportou do império das trevas, nos resgatou, nos tirou do império das trevas, das garras do mal, e nos transportou para o reino do seu amado. Então agora, você que crê em Jesus, você não é mais uma pessoa assim natural, meus queridos. Você faz parte do reino de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então agora eu estou envolvido nisso aqui que a gente chama de reino de Deus. E quando eu falo de reino, meus irmãos, obrigatoriamente eu já vou falar de organização. Porque um reino sem ordem, ele não vai prosseguir. Vai haver divisões, vai haver briga, vai haver discordância. Meus queridos, imagine. Para você refletir, não precisa falar, tá? Para não expor ninguém aqui. Mas imagine se cada um aqui quisesse fazer a sua vontade prevalecer. Pensou? Não, quer saber? Não vou fazer culto domingo, não vou fazer sábado mesmo. Que a sede que vá correr atrás de outra coisa. Tem gente que pensa assim. Aí outros dizem assim, quer saber? Vamos todo mundo lá para a sede, não faz culto aqui domingo não.
Então, assim, se fosse, meus irmãos, satisfazer o desejo de cada um, já não ia para frente, que as diferenças são enormes. Eu já preguei aqui a respeito da idade e da diversidade que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos de uma governança, a gente precisa de uma administração. E isso, meus irmãos, vai estar na Bíblia. Mas aqui na igreja, eu só estou falando isso aqui, eu tenho assim um pesar no coração que pessoas que deveriam ouvir isso aqui com carinho aqui hoje. É uma pena, né? Mas fazer o quê, né? Estão perdendo. Mas aqui, meus irmãos, por que vocês acham que eu sou obreiro hoje na igreja? Que eu não era. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho, e eu entendi o chamado de Jesus para mim, que é o chamado também para você, fazer parte da igreja. E tendo fazendo parte, meus irmãos, Jesus, ele deixou uma autoridade à igreja, que é uma coisa extraordinária. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, vai lá, Mateus capítulo 18, versículo 15 e até o 20 mais ou menos. Só o paninho aqui, que eu ainda não emagreci, eu estou suando demais, meu irmão, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Deus vai dar graça, né? É bom para a saúde, né? Já pensou? Se não chegar nem nos 30, meu Deus, né? Que coisa boa tá Jesus. Não, tá na bênção, tá na paz. Vamos lá, Mateus 18, do 15 ao 20, mais ou menos. Olha só o que Jesus fala. Ora, isso aqui, meus irmãos, é de um versículo que a gente gosta de falar, né? Onde tiverem três reunidos e tal. Mas olha só que interessante o contexto. Ora, se teu irmão pecar, presta atenção, Jesus falando, vai, repreende em ti ele só. Ou seja, vai lá e fala pessoalmente com a pessoa. Amém? Primeira coisa, meu querido. Não precisa fofocar. Deixa eu aplicar aqui em nome de Jesus, que aqui é Deus para falar, né? Então não precisa ir lá, levar, não, vai direto na pessoa. Primeira coisa, isso aqui é questão de caráter. Tem alguma coisa contra? Vai na pessoa. Tem alguma coisa comigo? Vem comigo. Não é verdade? Tem uma coisa com o fulano? Vai lá no fulano primeiro. Aí depois, o que Jesus vai falar? Se te ouvir, ganhou teu irmão, glória a Deus. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar a ouvir, olha só, essa comitiva que foi lá, dize-o à igreja. Olha o papel da igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera a gente publicano, ou seja, como não parte do corpo, como amputado do corpo. Mas vamos lá, Jesus continua. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra é ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Pois, versículo 20, onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aqui, meus irmãos, Jesus, muito antes da sua crucificação, falando a respeito da autoridade deixada da igreja. Então, meus irmãos, se nós estamos aqui como igreja, nós temos sobre os nossos ombrinhos aqui, eu e você, batizado, membro, toma ceia, dizima com alegria, oferta, participa, entrega o seu tempo, sua oração, etc. Essa vida de crente que a gente conhece que tem que viver, muita gente não vive, é verdade, mas a gente sabe que tem que viver. Nós temos, meus irmãos, sobre os nossos ombros essa autoridade, porque aquilo que nós ligamos, o céu liga. Porque se nós estamos reunidos, Jesus está no nosso meio. Então as palavras que nós falamos, meus irmãos, elas são na mesma hora assim por Jesus decretadas. Claro, se as palavras dele estiverem em nós. Mas, meus irmãos, o que eu estou falando a respeito do quê? Do poder que a igreja tem. Meus irmãos, eu quero avançar um pouquinho mais, um outro versículo, para depois eu fechar meu argumento aqui. Obrigado, Deus abençoe. Para eu fechar meu argumento aqui. Atos capítulo 6, conhecidíssimo, ali onde vão surgir os diáconos da igreja. Então lá surgiu ali uma questãozinha, pois a administração ainda não está muito legal, porque estão fazendo separação de judeu e gentil aí, as viúvas não estão sendo ajudadas. Aí o que os apóstolos fizeram? Opa, aqui é apóstolo, vou resolver. Não, olha só o que a Bíblia vai dizer, 6:2. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, olha só, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5, o parecer agradou a todos, e aí eles elegeram alguns nomes
como vão estar citados ali, depois foi imposto as mãos sobre eles e orado. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Que a igreja, ela detém esse poder de governo também. Sabe o que eu quero falar para você? Em nome de Jesus, presta atenção. Isso aqui é uma coisa que não se falaria assim por aí com tanta facilidade. Mas, meus queridos irmãos, você que muitas das vezes talvez pode reclamar do obreiro, você tem o poder na sua mão. Se você acha que algo assim não está muito ok, você se reúne com um grupo de pessoas e vai até essa pessoa e conversa com ele. Se ele, meus irmãos, se você estiver correto, claro, né? Não brinque com essas coisas, né? Mas se você for até ele, e aí ele não se virar, se não quiser ouvir, entre essas testemunhas todas, você vai até o superior dele. Por exemplo, o Rodrigo, não estou gostando do Rodrigo. Rodrigo não é aquilo que a gente imaginava e tal, o jeito que ele fala, aquilo que ele faz, o jeito que ele gesticula, ele sua demais, né? Não gosto do Rodrigo. Aí você vem e fala comigo, Rodrigo, o negócio é assim, assim, assim. Não deu jeito, você vai no pastor Walter. Não deu jeito, você vai no pastor presidente José de Bem. E aí, meus irmãos, eu acho que até lá vai estar chegando o pastor Walter, já vai ter mudança, vai ter alguma coisa. Mas por quê? Porque a igreja, meus irmãos, ela é detentora disso. Quem sustenta aqui, quem são, meus irmãos? Somos nós. Eu hoje sustento aqui também, eu sou daqui, eu ajudo a bancar isso aqui, meus irmãos. Então a gente, em união como igreja, aqui neste lugar, nós temos essa autoridade dada por Deus. E isso pode ter certeza, meus irmãos, isso é uma verdade, muitas vezes por nós esquecidas. E aí, o que nós gostamos de fazer? Murmurar. Que murmurar é mais fácil, na verdade. Falar só do problema é muito mais fácil, porque eu não preciso, irmão Toninho, pensar em solução. Vai falar assim, aquele Rodrigo, eu não vou usar não, porque se usar para os irmãos, eu não pode estar com os irmãos, né? Então assim, aquele Rodrigo lá, não sei o que e tal, é verdade, não presta mesmo, e tal. Porque murmurar, falar mal, dar problema é fácil. Olha lá aquela lâmpada lá, olha lá aquilo, olha lá, é muito fácil, meus irmãos. Agora eu quero ver assumir a responsabilidade. Aí sim, meus irmãos. Mas é em cima disso que a igreja foi constituída. E diante dessa unidade, e na unidade, todos nós trabalhamos em prol de um bem comum. É assim que funciona, meus irmãos. Então a igreja, ela tem que lembrar que ela tem essa autoridade, esse compromisso sobre ela. Tá? E é por isso, meus irmãos, que nós não apoiamos esses desigrejados por aí fora. O que é desigrejado? Aquela pessoa que não gosta de igreja. Ela não gosta de igreja, teve uma experiência ruim um dia, ficou magoadinho, ou às vezes pisaram nela mesmo, pode acontecer. Seres humanos é assim. Diabo, na verdade, não se transveste de anjo de luz. Está na Bíblia, né? Então, às vezes alguém foi ferido, ou às vezes o ego foi ferido. Casos e casos, tem que ser estudado particularmente. Mas a pessoa não gosta mais de igreja. Não, esses crentes, não. É porque dá dinheiro para não sei quem. Coisa que a gente ouve por aí fora. E a gente ouve nas ruas e até às vezes aqui na porta da igreja, não é verdade? Então, meus irmãos, são pessoas que não entenderam o chamado de Jesus Cristo. A sua Bíblia vai falar lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Ele vai falar, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns por aí. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, ou seja, os últimos tempos. E o que nós temos que fazer, meus irmãos? Como o Eric comentou aqui, a fé parece que as coisas estão meio complicadas, a gente vê com culto, a coisa parece que está meio pesada. O que a gente tem que fazer? Vou abrir mão? Não. O que a Bíblia fala? Não deixe de se reunir. Não deixe de congregar. Eu gosto da versão da Bíblia Viva que ela fala, não deixe de se reunir como igreja. Não deixem, como alguns têm o hábito de fazer, mas encorajando uns aos outros. Ainda mais agora que os tempos são os últimos tempos, meus irmãos. E aqui ele está falando de reunião, não de uma reunião assim, vamos lá em casa tomar um cafezinho. Você vai lá, você até fala as coisas de Deus, porque você é crente, né? Você gosta de falar de Deus, ou assim e tal. Mas aqui está falando, meus irmãos, de uma reunião diferente. De uma reunião acima de uma reunião que você está acostumado. Além do usual. Isso aqui, claro, vai estar lá na palavra do grego, né? Mas o que ele vai dizer ali não é reunir, simplesmente reunir, mas é reunir, e a gente vai entender em um espaço de culto. Amém? Amém. Então, eu saí de casa para aqui cumprir a vontade de Deus na palavra. Eu vou lá, como igreja, me reunir com os meus irmãos, porque eu sei que Deus decreta bênção sobre as nossas vidas. Eu tenho
tenho certeza que Deus está nos movendo isso. Bom, então, meus irmãos, a gente tem que entender a responsabilidade da igreja local. Nós aqui, os irmãos são responsáveis. Porque, meus irmãos, se a coisa estiver meio assim atrapalhada aqui, é fácil culpar o obreiro que passa. O cara veio, o cara não pregava, o cara não arrumava as coisas. É fácil. Que cada um tem uma característica, né? Ele vinha e tal, ele era meio grossão, ou ele era mole demais. Então, assim, meus irmãos, são coisas de cada ser humano. Mas sobre a igreja, eu e você, membros, assim, está essa responsabilidade de zelar pela visão, pela estrutura e pela cara que a nossa igreja tem. Tem algumas marcas, meus irmãos, de uma igreja, que é a igreja verdadeira. Por exemplo, a nossa igreja aqui, eu creio, por isso que eu saio de casa e vim para cá, senão eu não vinha, que é uma igreja de Cristo verdadeira. Você crê nisso também? Amém. Eu creio. Eu creio que eu venho aqui, eu venho e cultuo a Deus, eu sinto a presença de Deus, eu tenho comunhão com meu irmão, então eu creio que eu estou envolvido aqui no reino de Deus, na obra de Deus, nesse lugar. Mas tem igrejas, meus irmãos, que não são a igreja de Jesus Cristo. É a igreja do fulano de tal, mas a igreja de Cristo não é. Rapidinho aqui, porque o tempo voa. Eu preparo tanta coisa, meus irmãos, e eu me perco no tempo. Mas olha só, tem características básicas, são 3. Eu não vou detalhar, mas só para você gravar, em caso você estuda mais, procura. Se quiser, eu mando depois o arquivo para você. Fica à vontade, tá? Mas 3 características de uma igreja verdadeira. A igreja de Jesus Cristo. Primeira, pregação fiel do Evangelho. Aí os irmãos vão entender porque eu sou tão assim maníaco por Bíblia. Porque, meus irmãos, se a gente está numa igreja em que a palavra de Deus não é pregada, aí os irmãos vão entender porque eu sou tão chato. Eu sou ainda assim, eu sou muito sutil nas coisas. Eu não consigo ser direto ainda. Né? Deus vai me capacitando aos poucos. É um puxão de orelha, né? Um tapinha quando precisa e tal, né? Mas eu sou sutil, mas, meus irmãos, uma coisa que corta o meu coração, quer ver eu chegar em casa, chegar assim, quebrantado, é chegar aqui no culto de sábado, vir um fulano de tal aqui, ele faz qualquer outra coisa, e não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, ali ele jogou aquele tempo fora, ficou enrolando aqui, a gente, em meia hora, 40 minutos, e aí a gente perdeu esse tempo, que a gente poderia estar ouvindo Deus falar através da sua palavra. Então, meus irmãos, a primeira característica de uma igreja é essa pregação fiel. Eu não posso me ater muito a esse ponto, tem outras coisas que eu quero falar. O segundo ponto, meus irmãos, é uma igreja que administra corretamente aquilo que a gente falou no último culto, as ordenanças. Né? Que é o quê? É a ceia e batismo. Então, a igreja, meus irmãos, ela tem que celebrar a ceia, o que faz essa igreja. Se a gente não celebra, a gente não relembra de onde a gente saiu. A gente saiu lá de Jesus, com os 12. A gente saiu de lá, e aí a gente vai fazendo essa cerimônia, se lembrando daquilo que ele fez, até a consumação do século, até o último dia. Então, outra coisa que a gente tem que fazer, batismo. Se nós não batizarmos novos crentes aqui, meus irmãos, alguma coisa está errada com a gente. Amém? Amém, meus irmãos. Então a igreja ela tem essa característica. E por último, ela tem que disciplinar o seu povo de forma autêntica. Aqui, meus irmãos, principalmente jovem assim. Eu ouço toda hora, hoje não, porque eu estou mais afastado, assim, especialmente de juventude, mas no Toninho, no Manana, o que o jovem fala, mas fulano de tal faz, e está lá, naquela posição de destaque, e está fazendo. Então, se a gente não administra a disciplina, meus irmãos, de maneira autêntica, tá? De maneira amorosa, conforme a Bíblia, aí isso aqui é uma pregação por um dia só, mas a igreja ela tem que saber disciplinar. Porque a disciplina ela é para salvar a pessoa que é impenitente, que ela está mal mesmo, ela não está vendo o seu erro, é para salvar ela, não é para excluir da igreja, meu irmão, é para salvar a alma dela e também para servir de exemplo para os outros irmãos. Amém? Amém. Então isso aqui eu estou falando de igreja, meu irmão. Então tá, eu falei, o governo da igreja é feito por nós, crentes, membros. Se nós estivermos insatisfeitos com alguma coisa, a gente pode procurar, a gente tem essa autonomia, de conversar, de debater, de discutir. Meus irmãos, é isso que faz a igreja crescer, e ir à frente, e adiante. Mudanças que acontecem por aí, de pastor, aqui na nossa região, acontece por essas pressões, meus irmãos. Por isso que nós devemos desejar, como Paulo vai falar lá, aquele que deseja o episcopado ou o presbitério, ele deseja boa coisa. Por quê, meu irmão? Se eu sou alguém fiel, por que eu não vou querer ter isso sobre mim? Porque isso me dá possibilidades de ser um agente de Deus na igreja.
Então eu quero incentivar você, procure se envolver na igreja. Procure pagar os preços necessários, se abster de algumas coisas, para estar envolvido nessa igreja e na Igreja Assembleia de Deus em Tubarão. Porque Deus quer usar a sua vida para colocar a igreja cada vez mais no rumo certo. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguir. Por que eu estou falando isso aqui? Eu falei que essa questão da membresia, porém, meus irmãos, quando a gente olha para a igreja, é uma coisa assim, olha, única. E deixa eu avançar só um pouquinho no tempo, mas é rapidinho, talvez 5, 10 minutinhos. Mas olha só, porque na igreja é o que a gente encontra, uma coisa muito peculiar que não tem em outros lugares. E a forma de governo que você vai dizer o quê? É democracia? Sim, é. É monarquia? É também. Quer entender? Porque a igreja, meus irmãos, quando a gente olha, quem é o cabeça da igreja? Vamos lá, meus irmãos. Quem é o cabeça da igreja? Isso, Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, isso mesmo, Jackson, ele é o cabeça da igreja, então ele é o rei dos reis, não é verdade? Então ele é o rei, então a igreja é uma o quê? Monarquia, é um mando, o resto tem que obedecer, por isso que ele é rei, por isso que ele é Deus, por isso que ele é soberano. Então na cabeça está Jesus, ele é o sumo sacerdote que está sobre nós, ele é o verdadeiro pastor, de qual todos os outros pastores têm que seguir o passo dele, porque ele é o verdadeiro, ele não é um ladrão, meus irmãos, ele é o verdadeiro, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que vai em busca. Então ele é Jesus Cristo. Mas a igreja também, a gente olhar, ela é uma democracia, porque se a gente olha na igreja, o poder ele é distribuído. Na verdade, eu comentei aqui agora há pouco, essa capacidade a gente tem de exercer influência. E tanta gente, meus irmãos, se vocês soubessem, exerce influência por mal. Isso acontece por quê? Porque os bons se calam. Se calam. Porque é fácil citar o problema, mas se você quiser ser usado por Deus como uma solução, meus irmãos, isso gera em nós o quê? Desconforto, trabalho. Mas a igreja também é uma democracia, a gente olhar desse ponto de vista. Porém, onde eu quero chegar para fechar aqui, na igreja a gente tem os pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, dirigentes, seja de departamento, seja de congregação. Então, se a gente for olhar assim, isso é uma aristocracia também. O que é aristocracia, meus irmãos? É pegar uma pessoa, você vem lá da filosofia platônica, etc., de Aristóteles, aquela época da Grécia. Mas é pegar uma pessoa com certas capacidades e colocar ela à frente de um povo, uma comunidade, para fazer algo em prol do bem de todos. Então, teoricamente, seria o que a gente quer fazer com os nossos políticos. Vai lá, seleciona o cara, vai lá, ele vai fazer em prol de todos. Não, que eles fazem, mas, teoricamente, é o que eles para eles fazer. Poxa, elegeu o cara é inteligente, o cara tal, então ele vai lá, ele vai fazer para o nosso bem. Ele faz só para o bem dele e da família dele. Mas é para ser o nosso bem. Só para você entender, tá? Não use isso aqui na aula de filosofia, porque você não vai ganhar nota boa. Mas só para você entender, para aproximar de você. Isso é aristocracia. Então, na igreja, a gente vê isso tudo. Então, como igreja, eu estou aqui, e eu não posso, meus irmãos, querer, como comecei lá falando bem no comecinho, que a igreja fique assim, Deus, não usa a expressão, né? A reviria. Não, então tá, cada um faz por si. Hoje eu não vou, hoje eu vou, eu faço assim, eu vivo a minha vida, ninguém tem nada com isso. Não, meus irmãos, aqui nós somos um corpo, amém? Meus irmãos, se o dedo do pé está doendo, meus irmãos, está doendo, eu sinto, eu vou tentar caminhar assim, mas é só o mindinho, não, mas eu sinto, corpo, a igreja sim, mas aquele irmão lá, não, mas ele é nosso irmão, a gente sofre com ele, a gente se alegra com ele, então isso é corpo, e no corpo, meus irmãos, a gente crê que Deus, ele dá pessoas capacitadas para a sua obra. Isso vai estar lá em Efésios 4, eu já pregou em Efésios 4, mas aqui, meus irmãos, só para relembrar, que aqui, meus irmãos, a Deus, ele dá dons aos homens, e ele escolheu alguns, lembra lá de Efésios 4:11, se não me falha a memória? Acho que uns para apóstolos, outro para evangelista, outro para profeta, outro para mestre, outro para pastor, e são pessoas que, irmãos, Deus dá. Vamos lá de novo? São pessoas que Deus dá. Deus dá, meus irmãos. Deus dá essas pessoas para a sua obra. Sabe o que você devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos orar. Orar. Para que Deus envie pessoas capacitadas para a nossa igreja.
Capacitado que Rodrigo, muito inteligente. Não, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, que é dom de Deus, é graça de Deus. Então a igreja, meus irmãos, muitas das vezes ela está assim definhando, ela não vai para frente, a coisa não progride, a gente fica reclamando que é mais fácil, mas nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir que o Senhor envie trabalhadores para a sua obra. É o que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos de gente ativa. E nós precisamos que Deus nos ative para sermos trabalhadores na sua obra. Meus queridos, os campos estão brancos, meus irmãos. Você pode olhar aqui no morrinho, sobe ali, olha para lá. Os campos brancos, faltam o quê? Trabalhadores ativos. Nós precisamos, meus irmãos, ser esses trabalhadores. Orar para que o Espírito Santo capacite e orar para que Deus envie. O que eu estou querendo chegar, meus irmãos? Olha só, Deus que dá esses líderes capacitados. Isso vai estar na sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 20, conhecidíssimo dos irmãos. Mas só quero destacar aqui uma questão interessante. Olha só, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E aí ele vai falar a respeito do mantimento e assim por diante. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que Deus dá essas pessoas, e elas são sim dignas de honra. Não é verdade? Dê honra a quem tem honra. A gente tem que honrar, meus irmãos, as pessoas, respeitar pela dedicação que elas têm pela obra de Deus. Vamos mais à frente. Quero só para a gente partir para a conclusão aqui. Hebreus 13, muito conhecido dos irmãos, não é verdade? 13, 17 e 18. O que a Bíblia diz? Obedeçam os seus líderes e submetam-se. Chega nessa parte, o pessoal pula, risca da Bíblia, arranca a folha fora, né? E submetam-se à autoridade deles. Por quê? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso por vocês. Eu quero usar palavras aqui do autor de Hebreus, falar para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Deus tem nos colocado neste lugar, meus irmãos. Você faz parte dessa obra. Não existe membro de banco, não. Todos nós somos membros da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E Deus requer de nós, meus irmãos, que nós façamos a sua vontade. Deus deu dons para nós. Todo crente é agraciado por Deus. Então todo crente tem um dom dado por Deus. Tem algo que você faz que não tem como eu fazer. Você entende isso aqui, meus irmãos? Você entende? Quando se usa todas essas ilustrações a respeito do corpo, que o braço faz, a perna não pode fazer, meus irmãos. É complicado. Tem gente que por uma deficiência vai fazer, mas são casos à parte. A ilustração ali é um corpinho perfeito, pronto. Ele tem que, cada um na sua variedade, fazer a sua parte. Sua parte. Deus nos chamou para isso, meus irmãos. Nosso alvo, respondendo a pergunta final, é dar crescimento à videira. A treliça ela vai acompanhar, tenho certeza. Deus vai dar as condições, meus irmãos. Mas nós temos que investir na videira. Deixa eu traduzir. Nós temos que investir em pessoas. Nós temos, meus irmãos. Eu falo isso para mim. Nós temos que visitar mais. Nós temos que dar mais a cara a tapa. Nós temos que ir lá atrás daquela pessoa que dá mais trabalho. Sabe aquela pessoa que você acha, perdido. Meus irmãos, é essas que Deus quer. Aleluia. Porque o que é impossível para o homem, que quer, Antoninho? Possível para Deus. Aleluia. Deus quer fazer milagre aqui neste lugar, mas nós queremos agir só no natural. Não vai acontecer. Mas Deus vai revelar o seu poder, a sua glória, quando nós nos abrimos, meus irmãos, ao sobrenatural de Deus. A dificuldade mesmo, a ir atrás mesmo, a ouvir o não, a fechar a porta na nossa cara, a ser xingado, a vir o maluco ali apagar a luz. É para isso que nós estamos aqui mesmo, meus irmãos. É para ser alvo mesmo de injustiça, mas não por mim, é em favor do corpo de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Então, o momento que alguém vier para você e for assim, querer falar alguma coisa a respeito de igreja, mande ele orar, mande ele ler a Bíblia e orar. Mande, meus irmãos, mande, com certeza. Porque a igreja
é algo que Jesus Cristo mesmo deixou na terra. É uma coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? É aqui que eu conheci Jesus, meus irmãos. Aqui que minha vida foi transformada. Aqui que eu fui incentivado a ler a Bíblia, a ser diferente, abandonar o pecado, abandonar o orgulho. Foi aqui, meus irmãos, uns aos outros, aperfeiçoando uns aos outros. Você vai estar lá em Efésios 4, meus irmãos. Esses dons são para quê? Para chegar aqui, opa, eu sou profeta de Deus. Nada disso. Isso é de Satanás, meus irmãos. Esses dons são para o bem do corpo de Jesus Cristo, para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Aleluia. Sabia que Deus te levantou para me aperfeiçoar? Sabia que Deus, meus queridos, te colocou aqui nesse momento, agora, para que eu ficasse mais parecido com Jesus? Isso mesmo. E também na contrapartida, eu estou aqui também, porque Deus nos reuniu, para que você também fosse aperfeiçoado e mais parecido com Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Não quero passar do horário, não. Só 5, 7, foi bem rapidinho. Vamos ficar de pé. A gente fazer uma oração. Eu queria convidar você para a gente dedicar isso. Se você puder, hoje é quinta-feira, leia até domingo o capítulo 1 de Colossenses. Aceite esse desafio em nome de Jesus. É rapidinho, não vai dar, 3 minutos. Mas leia mastigando. Entenda que o que Paulo está falando da igreja, de Jesus Cristo, de nós. Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer muito mais sentido para você. Aleluia. Você vai entender o seu lugar aqui. Que não é à toa que você está aqui hoje. Mas Deus te chamou. Amém? Quem quer receber uma oração, quer vir aqui à frente? O Antoninho voltou, daqui a pouco ele volta, ele vai orar também. Se você quiser receber uma oração, em posição de mãos, dê um passo à frente, nós vamos estar orando. Se quiser ficar no seu lugar, fique no seu lugar. Você é livre, meu querido, você está em casa. Aqui é a família de Deus. Mas se você sentir no seu coração, nós queremos orar por você. Eu quero, meus irmãos, que você entenda. Eu estou quase finalizando aqui essa série de mensagens. Eu creio que Deus compartilhou no meu coração. E nós temos, meus irmãos, um desafio enorme à nossa frente. Provavelmente, fim de abril, maio, nós já vamos estar finalizando. Eu quero falar a respeito do Espírito Santo, curas, etc. São temas mais para frente, temas importantes, são temas mais complexos. Mas eu quero, meus irmãos, que nós sejamos muito bem embasados na palavra de Deus. Que eu creio que Deus irá fazer milagres no nosso meio. Que milagres, Rodrigo? Vamos começar do maior: milagre de alma se rendendo a Jesus. Aleluia. Sabe aquele seu vizinho, sabe seu familiar daqui? Vamos orar, Deus vai alcançar essas vidas. Sabe você mesmo que muitas vezes se acha fraco, meio sem, Deus vai te levantar. E Deus vai curar também, Deus vai libertar. Vai vir aqui gente processo por espírito maligno, vai bater em retirada. Mas, meus irmãos, eu quero que primeiro estejamos firmados na palavra de Deus. Eu tenho certeza que as portas do inferno não vão prevalecer, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Vamos lá em prol das pessoas, em nome de Jesus. E assim nós vamos decretar a bênção, ou melhor, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos que o Senhor nos reuniu aqui para fazer esses milagres extraordinários. Vamos orar em nome de Jesus. Deus nosso Pai, nós oramos, Senhor, e cremos pela Tua palavra, ó Deus, que a igreja, este algo tão especial que o Senhor deixou na terra. O Senhor deixou, ó Pai, para que nós juntos, uns aos outros, venhamos aperfeiçoar, encorajar, ó Deus, animar, para que assim a Tua glória, o Teu poder seja manifesto e revelado. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que cada um dos Teus filhos, ó Deus, seja alcançado pela Tua presença. Senhor, o Senhor conhece cada circunstância, cada situação. O Senhor sabe se há necessidade física, que o Teu Espírito Santo cure para a glória do nome de Jesus. Senhor, as questões psicológicas, o Senhor é poderoso a trazer paz, calma ao coração, a trazer alegria àquele que anda, ó Deus, afundado na tristeza. Nós queremos, Senhor, que o Senhor é aquele que dá sonho aos Teus filhos. Muda as circunstâncias, Senhor. Derrama da Tua bênção poderosa. Continua abençoando a família, o lar. Continua, Deus, guiando nos Teus caminhos. No nome de Jesus, nós oramos porque cremos que essa é uma igreja triunfante. Essa é uma igreja vitoriosa que o Senhor levantou neste lugar. Que Teu Espírito, ó Deus, levante a cara
tua obra, na tua grandiosa seara. Usa as nossas vidas, ó Deus, da sabedoria, nos dá discernimento, nos dá poder, alto e autoridade, Deus, para assim nós sermos a tua mão para tocar as feridas, nós sermos a tua mão, Deus, para falar do Evangelho da salvação. Deus, nós oramos no poderoso nome de Jesus e cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso favor, e nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, como é a tua vontade, ajusta as nossas vidas, ó Deus, alcança-nos tua graça, é o que nós pedimos, no glorioso nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, a cada um, ó Deus, daqueles que não estiveram aqui, Senhor, anima pela igreja, essa igreja que é composta de pessoas, essa igreja não é só a Assembleia de Deus, não, é a igreja aqui do Caruaru, onde tem as pessoas que têm nome, têm endereço, tem uma história, ó Deus, resgata essas pessoas que foram feridas, talvez, pela estrutura, e que assim, Deus, essa nossa videira venha crescer, porque nós sabemos que estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, e de Ti, ó Deus, a vida e vida com abundância. Alcança os necessitados, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa, Senhor, e assim o Teu nome seja glorificado, Pai, é o que nós Te pedimos, amém e amém. Amém? Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando força, ânimo para nós, para que, meus irmãos, nós sejamos uma igreja triunfante neste lugar. Meus irmãos, a gente passar momentos de dificuldade, de desânimo, totalmente natural, totalmente natural. Se olhar as histórias da Bíblia, isso é parte da natureza humana, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Não deixe nada abater a sua alma. Aprenda com o salmista a orar. Porque está abatida a minha alma? Porque tu te remoes dentro de mim? Espere em Deus, aleluia, porque eu ainda verei o Deus da minha salvação. Tenha essa certeza dentro do seu coração. Eu não sei, meus irmãos, isso aqui é clichê falar, né? Mas óbvio que eu não sei o que passa na sua cabeça, nem preciso falar. Mas o Senhor Deus sabe todas as coisas. Ele contempla aquelas noites em claro que a gente passa, sabe? Quando a gente passa lá sem dormir, fica meio ruim, preocupado com as coisas da vida. O Senhor nos contempla. E a sua mão forte está estendida, meus irmãos. Ela não está retraída, não. Ela está estendida para nos levantar, para nos abençoar, para nos dar vitória. Aleluia. Você crê nisso? Creia em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós vamos já encerrar, meus irmãos. Eu quero louvar Deus pela sua vida. Que essa palavra, ela fique bem guardada no seu coração.